Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Bem, Fábio, boa Joia. noite. Boa noite a todo mundo que está entrando na Graças, nossa live aí. graças a Vamos aí Deus. iniciar mais uma semana, né? Com o pé direito, sempre com o olhar voltado a Sim, Cristo, ao Evangelho. Vamos lá, começar com a mensagem edificante de hoje, do Gotas e Paz. Mensagem 143. Aceite o dia como ele é. Aceite o dia como ele chega para você. Não faça pré-julgamentos, nem antecipe situações. Faça de conta que este é o primeiro dia de sua vida, ainda meio inexperiente, sem reações predeterminadas. Tem gente que anda tão amada que dá patada até em quem só quer fazer o bem. Desconfia de tudo e de todos. Tem medo até de falar. Não aceita palpites, nem ouve conselhos. Se julga pronto, experiente, calejado pela vida. E lá vem a vida dar uma nova rasteira. Na verdade, lições que precisamos aprender. A vida não julga, ela ensina. O mesmo sem sa- o que mesmo sem saber, buscamos aprender, pois é certo que colhemos o que plantamos. Por isso desarme-se, ouça as pessoas, procure falar mais baixo, mais devagar, ouça a sua própria voz. Palavras lançadas não voltam mais, e às vezes você sabe, ferem mais do que facadas, incomodam mais do que ferrão de abelha. Dói na alma e não cicatrizam tão cedo. Por isso, hoje é o seu primeiro dia de vida. E como não sabemos se será ou não o último, melhor aproveitar da melhor maneira possível. A vida é muito breve, um sopro na poeira do tempo. Por que perder tempo com discussões tolas, descobrindo que tem ou não razão? A razão é aquela amiga que nos puxa pela orelha e diz: vai ser feliz. Então, ouça o conselho da razão. Bom, mensagem bonita, né? Ela fala essencialmente da gente ser humilde, né? No início do nosso dia. Por mais experiência de vida que você tenha, por mais experiência de vida que tenha no seu trabalho, por mais experiência né, de bagagem, até de espiritualidade, acho que todo início de dia é como se fosse o início de vida. E no início da vida, né, nós como crianças somos humildes, né? Porque a gente não conhece nada, não sabe nada e precisamos de todos e de tudo, né? Para aprender a viver, para aprender a falar, para aprender a andar, para aprender a comer. E na vida, né, no nosso dia, a gente deve seguir com a mesma humildade, né? Porque com certeza aparecerão coisas novas que a gente não saberá lidar e precisará da ajuda dos outros. Acho que é mais ou menos por aí, né, Oswaldo? tem umas palavras aqui interessantes, eu vou notando conforme você vai lendo, né? Eu achei bacana a parte do desarmar, desarme, né? A gente vive às vezes a vida armado, né? Pronto para responder, pronto para falar uma coisa. Se eu ouvir isso, né? Eu brinco sempre que as pessoas falam: ah, se a pessoa tentar fazer isso, eu não deixo, eu não permito isso e aquilo. Então a gente já sai muitas das vezes no dia armado, né, para devolver as coisas às pessoas, né? Achei bacana aquele desarme. Ouça, eu acho bacana isso, né? Pessoas que não ouvem os outros naquele momento, principalmente que as pessoas estão ali irritadas, impacientes, elas não ouvem. Às vezes vai ouvir bem depois. E depois, assim, aproveite a vida. Às vezes eu tenho falado aqui na live que nós da live, nós as pessoas aqui estamos na live, né? A maioria das pessoas a gente conhece, aí fala assim, a gente não tem uma vida ruim, né? Tem dificuldade, como todos têm. Dificuldade acho que não tem, eu falo para todo mundo, falo bastante para minha mãe. A gente tem, todas as pessoas têm os seus problemas, né? A gente não é dono dos problemas. Cada um com o seu, né? A gente sempre ouve, cada um com a sua cruz. E a gente fala bastante em reencarnação, a gente vem na reencarnação com aquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa passar, né? E ele diz aqui, né? A vida não julga, a vida ensina. E aí ele usa até um termo aqui, né? A vida da rasteira. Não é aquela vida da rasteira. Dependendo de como nós agimos,
E como nós estamos, né, dentro dessa lei de Deus, as coisas acontecem, né? Quem planta colhe, foi falado. É bastante isso. Às vezes a gente não quer aceitar. A gente acha que a vida da gente tem que ser maravilhosa. Eu, né, brinquei em algumas outras vezes aí. Por que ela tem que ser maravilhosa se eu até hoje não fui? Né? A gente se acha maravilhoso, mas tá, mas por que nós estamos, então, no planeta Terra? Por que nós estamos num planeta onde tem dificuldades, onde as pessoas são difíceis? Por quê? Porque nós também somos. Né? Nós não somos um ser bom, né, espiritualizado, que está no meio de pessoas que não são. Nós somos iguais a todos, estamos todos aqui. Então, como diz, como a gente age, a vida vai agir com a gente. Tem escutado aqui, né, você falou no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é isso, ele mostra para nós o que nós estamos fazendo e o que nós devemos modificar. Eu acho bacana, né? Além do Evangelho que a gente tem, se pega a gota de paz, vem sempre ali, né? Um puxãozinho de orelha. E é assim, né? Por que eu tenho que acordar mal-humorado e sair para a vida mal-humorado? E se eu faço isso, por que a vida tem que me devolver coisa boa? Por Né? que Se que eu eu tenho não que ter, estou... ficar cheio de preconceitos, cheio de conceitos já, verdades já afirmadas dentro da minha cabeça, sendo que daí eu não fico aberto para um novo aprendizado, né? Eu fico sempre com aquele conhecimento limitado que eu tenho e não me abro para novos conhecimentos, novas coisas, novas experiências, né? E aí falou dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. É, Eu tenho que aprender cada dia. Quando a pessoa fala assim, a vida ensina como? Mostrando para nós o caminho errado que nós estamos tomando. Se nós estamos irritados, acordamos irritados, se nós falamos palavrão, se nós xingamos todo mundo, por que a vida vai ser melhor para mim se eu não estou sendo, né? Vamos tentar entender assim, com a vida. Quem é o dono da vida? Deus. O que ele me permitiu? Estar aqui. Estar aqui para fazer o quê? O melhor. E por que eu tenho que estar reclamando? Por que eu tenho que estar xingando? Por que eu tenho que estar discutindo, né? Por que eu tenho que ter impaciência? Por que eu tenho que responder tudo atravessado? Não, né? Vamos acalmar, né? Calma, calma o coração, acalma. Ele diz aqui, fala baixo. Vamos tentar. Eu sou assim uma pessoa que falo bastante alto, né? Eu quando começo a falar, minha voz vai subindo, minha esposa que fala de vez em quando, calma, peraí, né? Brinca até que a gente mora perto de cachoeira. Mas assim, a tonalidade da voz, a gente precisa estar olhando, né? Como é que eu estou fazendo, como é que eu estou respondendo. E assim, a gente consegue, na verdade, modificar essas coisas, desde que a gente queira. E aí ele diz aqui, começar cada dia como se fosse o primeiro dia da vida, né? isso. Como é que vai ser hoje? O melhor dia da minha vida. Eu vou fazer desse dia o melhor da minha vida, independente do que aconteça. E se você não sabe algo a respeito de uma situação, né, cale-se, né? O silêncio muitas vezes também é humildade, né? Você se calando, não dando opinião ao vento, né? Dizendo verdades que às vezes você vai até se arrepender lá na frente, né? Você se abre ao conhecimento, né? Então, né? Como se diz o ditado, né? Deus deu dois ouvidos em uma boca, então vamos ouvir mais e falar menos, né? Falar só quando a gente tiver É, certeza e realmente pedirem a nossa opinião e você tiver certeza de que realmente aquilo o que você acha que é certo, né? tem uma palavra, eu ia falar a hora que você falou aí do cálice, né? De a gente não saber tudo. É interessante, tem uma música do Raul Seixas que ele fala, né? De que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Prefiro ser essa metamorfose ambulante, Velha, né? velha opinião. Quer dizer, aquela opinião já está ultrapassada, mas eu quero sempre colocar ela. E você aprenda, vamos modificar isso, né? É, Por que tem tudo que. Tem pessoas que você fala assim, vamos fazer uma vida. Não, minha vida é ruim, minha vida é errada, para mim tudo dá errado. Vamos mudar essa opinião formada aí. Vamos começar a fazer dela uma vida melhor. Vamos colocar positivismo na vida. Vamos atrair as coisas boas. Vamos começar cada dia e falar assim, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. é. Independente do que As aconteça. pessoas falam assim, eu sou bravo porque eu tenho sangue espanhol, eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue não sei o que nas veias, né? Vamos mudar isso, né? Sou bravo porque meu pai era assim, meu avô era assim, e eu aprendi assim, vou morrer assim. Então, morre já, né? Não vai melhorar mesmo, então vamos partir para o que a gente faz Já na começa próxima, né? hoje.
Vamos partir já. Boa. Vamos para a próxima. Porque esse capítulo aqui, esse episódio aqui não vai dar em nada. Deu mais certo. Vamos começar o outro. Vamos dar início, Oswaldo? Vamos. Vamos lá, com as Boa. preces. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Só para situar aqui quem está começando, estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então a gente falou do parágrafo 1 ao 4, na aula passada, que foi pagar o mal com o bem. E hoje a gente vai falar dos inimigos desencarnados. Então a gente vai passar pelo parágrafo 5, 6, 5 e 6. Vou ler, daí depois o Oswaldo vem com a explicação. Os inimigos desencarnados. Tem o espírito ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias que o inimigo pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e então ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aqueles que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, dos quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre, se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência à benevolência para com os inimigos encarnados,
devemos tê-la igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não era outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas e homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedir-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. É mais um item, né? A gente estudou o capítulo 10, ele falava do perdão. E no capítulo que é falado do perdão, foram pegas passagens, né, de Jesus. Jesus começa dizendo, perdoai para que Deus os perdoe, né? Naquela lei de ação e reação, se eu perdoo, eu tenho o direito de ser perdoado. Se eu não perdoo, na verdade, eu estou dizendo para Deus, na lei, na máxima, que eu quero que Deus use da mesma forma para comigo, né? Jesus usa, na medida que medirdes, vos medirão também. Na medida que julgardes, também sereis julgados. Jesus, na segunda passagem, no capítulo 10, né, primeiro vem perdoar para que Deus os perdoe, e depois vem reconciliar com os seus adversários. Lá, Jesus estava explicando, no planeta Terra, por que é que eu preciso perdoar? Né? Ali, naquele momento, Jesus ainda não estava falando de reencarnação. Né? Reconcilie com o seu adversário o mais cedo possível, para que não aconteça desse ser sair da Terra e depois vir te prejudicar no mundo espiritual. Até nós não entendermos reencarnação, a gente luta para que fala assim, né? Quando eu tenho um inimigo, eu tenho uma pessoa que eu não gosto, eu peço para Deus para que tire ele do meu caminho, né? Como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Retirar a pessoa do meu caminho. Não, Jesus diz que as pessoas estão no caminho uma das outras. Nós estamos num caminho onde nós temos que estar com pessoas. A reencarnação, ela não é algo bobo, não é algo assim tão simples. Ela só existe numa continuação de vida. E como aprendizado, se eu não aprendi a lição retorna. E se a lição era uma pessoa, essa pessoa retorna no nosso caminho. Né? Então, quando nós estamos no caminho com alguém, Jesus pede para a gente não arrumar confusão com essas pessoas. Por quê? Porque Jesus entende a lei da reencarnação. Né? Então ele fala assim, se você está com a pessoa hoje e você cria problema, essa pessoa ao sair da Terra, ela vai continuar com isso. Então esse capítulo 12, os inimigos desencarnados, a gente já começa, né? Primeiro Jesus fala do pagar o mal com o bem, que foi ensinado aos antigos que eu tenho que amar os amigos e odiar os inimigos. E Jesus fala, não. Eu digo, né? Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perdoam, né, todos aqueles que têm problema com a gente. Né? É difícil para nós falamos, né? É difícil amar pessoas que fazem mal. Mas Jesus nos aconselha a fazer isso. Quando nós estamos na Terra, né, a gente brinca bastante, eu gostei muito do termo que você usou, né, a fila do pão. Né? Uns usam a bolachinha do pacote, aquelas coisas todas. Né? Nós nos achamos bons. E a gente sempre fala, se você estudar o Espiritismo corretamente, se você entender que o planeta Terra não é o melhor planeta que existe, ele é o segundo, né? Primeiro vem o primitivo, quando a gente toma um pouquinho de consciência, a inteligência aparece, eu estou no mundo de provas e expiações, e depois eu fico aqui patinando, até o dia que eu melhorar tudo isso, para poder sair daqui. Então eu só saio daqui, eu não saio daqui com raiva, com ódio,
com inveja, com briga, com ciúme. Eu saio daqui quando o meu coração começa a entender isso. Ah, então nunca vamos sair da Terra? Sim, se a gente ficar, né, nessa coisa de ódio, nessa atmosfera de querer o mal, de prejudicar, de não perdoar, a gente vai estar indo e voltando, né, nessa... E até o dia que mudem a gente de planeta, a gente volte lá para um primitivo, né? E comece tudo de novo com consciência, mas num mundo pior do que está esse que nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje nós conseguimos atingir no planeta Terra, apesar das pessoas não terem feito progresso moral, nós vivemos hoje um mundo onde nós temos muitas coisas de progresso que nos facilitam a vida. Mas as pessoas continuam umas com as outras criando problemas. Então a gente fala assim, né? A gente gostaria de viver sozinho, a gente gostaria de viver só com as pessoas que não, né? As pessoas que não falam, as pessoas que não brigam, as pessoas que não discutem, as pessoas que pensam iguais. A gente não vai ter isso, né? Nós vivemos num mundo diverso, de diversidade. É o tema mais usado hoje, né? Para quem gosta aí, né, de desfile, eu gosto bastante de desfile de escolas de samba. A gente viu o que trouxeram nesses desfiles, né? É o que o país hoje, o nosso mundo vive, né? Essa coisa de perseguição, de perseguição de religião, de perseguição política, de ódio, de raiva, né? Pessoa que pensa diferente a gente tem que exterminar, tem que tirar, né? O quanta coisa a gente está vivendo nesse mundo. Então, o que a gente percebe? Que nós estamos vivendo nesse mundo por isso. Mas quando a gente vai, né, na igreja, a gente busca a religião, quando a gente, né, no caso aqui, o centro espírita, para nós que somos espíritas, a gente vai lá pedir para que alguém facilite a minha vida, para que alguém limpe o meu caminho, para que alguém retire as pessoas que estão atrapalhando a minha vida, sejam retiradas do meu caminho. E a gente percebe que não, né? Que isso não vai acontecer, que isso não é possível, por mais que a gente peça. Né? A gente falou semana passada, não é para pedir para tirar ou diminuir o fardo, né, o meu peso, não. É fortalecer as costas, que eu fique mais forte, que eu fique com mais entendimento para enfrentar as coisas difíceis da vida. Eu falo sempre assim, viver não é fácil, porque nós complicamos. Né? Aquilo que está ali no Gotas de Paz. Ao invés de eu acordar e falar, não vou fazer meu dia melhor, não vou discutir, não vou alterar meu tom de voz, eu vou tentar ser a melhor coisa possível, vou fazer a minha parte da melhor forma possível, sem atrapalhar a vida de ninguém. As pessoas que aparecerem no meu caminho, eu tentarei ajudar na medida que eu consigo. Né? Se a gente sai com esse pensamento, o dia fica melhor. Mas como você falou, seja, igual estava no Gotas de Paz, se eu acordo, não, porque eu não vou levar desaforo para casa, porque se as pessoas falarem eu devolvo, porque isso, porque aquilo, porque eu não perdoo, porque a pessoa fez isso, porque aquilo. Então, assim, a gente continua repetindo o passado, né? A gente está vivendo o presente e repetindo o passado, mas querendo mudar o futuro. Não vai mudar o futuro repetindo o passado, né? A gente vive situações, como a vida ensina. A vida ensina o quê? Que o que eu fiz hoje não deu certo, eu tenho que modificar amanhã. Eu não posso fazer da mesma forma. Porque se eu fizer da mesma forma, eu vou obter o mesmo resultado. Para que eu mude o resultado, eu tenho que mudar as atitudes. Né? É como você disse, você falou do Raul Seixas, eu falo de Cazuza agora, né? Tem uma música dele que fala, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, né? É isso que a gente tem que... Tem lá, mas está lá. Só guardadinho. O museu, tá ali no museu guardadinho. É, você vai no museu e vê muita novidade no museu, que é o quê? A novidade de hoje é o que já passou atrás, ou seja, a gente não evoluiu. A gente tá falando que é novidade, mas não é. As coisas estão voltando tudo de novo. Repetir o passado. É bem isso. Na verdade, nós estamos repetindo o passado. Quando a gente fala em reencarnação. E aí que é, né? Assim, a gente percebe as pessoas querendo que Deus modifique a vida, mas sem ela fazer nada, né? Não tem condição. Isso não é utopia, não existe, né? Uma forma de eu mudar as coisas sem modificar comportamentos, não existe. Né? A gente fala assim, o que a gente percebe nas crianças, né? Algumas pessoas falam, alguns deixam as crianças fazerem o que quiser e outros tentam corrigir as crianças. Por que a gente vai corrigir as crianças? Porque a gente sabe que o que ela está fazendo nós já fizemos. É. E não foi certo, né? Se eu percebo que não é certo,
deixo fazer, eu não posso deixar fazer, porque vai dar errado. Claro. Né? Ele fala assim, os conselhos dados pelos pais eram esses, quando eles viam a gente fazendo coisas que iam errado, ela falava, não faça assim que vai dar errado. Mas o que a gente fazia? A gente queria testar, né? É. A gente queria experimentar. A gente fala assim, então Jesus, por exemplo, esse ser que conhece mais do que nós, está dizendo para nós assim, ó, não arrume inimigo. Por quê? Porque se eu arrumar um inimigo e eu tenho ódio dele e ele tem ódio de mim, esse ódio continua aqui na Terra. Mas se ele desencarna primeiro, ele vai me atrapalhar. Se ele não conseguiu reencarnar, ele está no mundo espiritual, né, querendo me prejudicar. Então, assim, peraí, né? A gente fala assim, a gente aprendeu. Eu acho até interessante, né, as pessoas que procuram os centros espíritas por causa de obsessão, né? A gente percebe, né, as pessoas que frequentam com um pouquinho mais de conhecimento, sabem que a maioria das pessoas que vão no centro estão sendo atrapalhadas por um obsessor. Seja encarnado, seja pela cabeça dele, seja por um desencarnado. Mas sempre tem algo. Normalmente é um encarnado. E as pessoas falam assim, mas eu não fiz nada, né? Por que o espírito está me perseguindo? Eu sou uma pessoa tão boa. Não, por que será que o espírito viria a mim? Se eu sou essa pessoa boa, o que o espírito está fazendo na minha vida? É. E o pior não é isso, né? O pior é que ele está conseguindo o resultado. Porque se eu estou indo buscar num centro espírita, na igreja, onde quer que seja alguma coisa, significa que não está dando certo. Eu falo para todo mundo assim, quando a maioria das pessoas buscam a religião porque alguma coisa está errada. E a gente fala assim, e por que está errado? Aí a gente fala assim, aí as pessoas querem a mágica, né? A varinha de condão que você entra, que seja numa igreja católica, evangélica, messiânica, espírita, eu quero ali a varinha mágica. Deus, minha vida está ruim, eu vim aqui como sendo um ser perfeito, vou rezar tudo que você pedir para mudar o meu caminho. Fala assim, não muda. O caminho é meu, né? Acho que tem até um samba também, falando em música que tem, fala, o caminho é meu. O caminho é meu. É eu que vou ter que trilhar esse caminho. É. Né? Ninguém vai trilhar esse caminho por mim. Às vezes a gente fica querendo que alguém faça isso, né? Ou às vezes a gente Não, quer não trilhar o vai. caminho da outra pessoa também, né? Caso de filho, Sem pai, mãe, modificar. né? A gente quer trilhar o caminho da outra pessoa e você não consegue mudar, né? Chega uma fase da vida que a criança, o filho, você pode dar os conselhos que for, mas o caminho que vai trilhar é ele mesmo, como nem você falou aí, né? A base, eu acho assim, eu falo para as pessoas assim, né? Quando a base de uma criação de um filho, ela foi bem feita, né? Eu acho bacana, né? O Jesus, ele tem, né, essas palavras para tudo. Ele falava, né? Não construa a sua casa em areia movediça. Né, construa a sua casa em cima de pedras, de alicerce firme. Por quê? Aí ele fala assim, né? Eu acho bonito que ele usa o termo, né? Porque se vira tempestade numa casinha que está ali em cima de uma areia movediça, sem uma estrutura bem feita, ela será derrubada. Mas se ela foi construída em cima de uma base sólida, nada derruba. É a mesma coisa a criação, é a mesma coisa nós com os ensinamentos de Jesus. Quando a minha base nesse ensinamento, a confiança em Deus, tudo que eu faço, ela é sólida, não tem conversa de alguém falou, não tem algo que aconteceu que tira a minha base. Né? Quando eu tenho um caminho a percorrer, eu falo assim, eu quero chegar nesse destino. Quando eu estou focado nesse destino, pode chegar qualquer um e falar assim, você está louco, não faça isso. Ninguém te tira É. desse caminho, quando o caminho é certo. Agora, quando o caminho é errado, qualquer conselho, né, bom pode me mudar. Mas aquele que falou, ali no Gotas de Pasta falar, eu não ouço ninguém, né, conheço tudo, sei de tudo, né, tenho opinião formada sobre tudo. Não adianta. E eu falo assim, é difícil hoje, você sabe disso, né, a gente ia, quantas vezes, no Centro Espírita, 12, 20, 30 pessoas lá, ouvindo evangelho. Um conversando aqui, outro cochichando lá, o outro olhando para cima, outro tentando olhar no celular, um ou dois escutando. Falou assim, quem que aproveitava o evangelho? Essas uma ou duas pessoas. E era gostoso, você não sabe disso. Quando a pessoa, no final do trabalho, para você e fala assim, nossa, o que foi falado ali hoje me tocou,
Nossa, e quando a pessoa vem, nossa, eu escutei o seu conselho, você falou tal coisa, e eu procurei seguir, e a minha vida está caminhando. Isso é gostoso, mas o ruim é quando as pessoas falam, vai repetir de novo esse evangelho, vai falar dos inimigos desencarnados ali. Quem fala que acredita nisso, né? Quer dizer, vai numa religião e não acredita. Quer dizer, então a gente fala assim, Jesus está falando para quem? Eu acho bonito que ele diz, né? Jesus fala, para aqueles que têm ouvidos de ouvir, né? Por quê? Porque não adianta nada eu falar, eu posso falar um monte de coisa, mas se ninguém pegar, né, a gente faz uma live aqui, e aí fala assim, né, puta, que a gente sempre brinca, né, se a pessoa tivesse ouvido, se meu vizinho tivesse ouvido, se a colega de trabalho tivesse ouvido, não, eu que ouvi, ela tem que servir para mim, né, então, aqui ele começa disso, né, eu acho interessante que esse trecho, Os Inimigos Desencarnados, ele começa assim, o espírita tem ainda motivos de indulgência para com seus inimigos. Outros motivos para indulgência. Primeiro, ele diz assim, primeiro ele sabe que maldade não é estado permanente dos homens. Eu, né, discuto diariamente com pessoas que falam assim, a humanidade não vai mudar, né, o ser humano não deu certo. Tem um colega que fala assim, tem que cair de novo um meteoro na Terra e acabar com a Terra porque as pessoas não têm mais jeito, né? Ele diz assim, primeiramente, a maldade não é estado permanente do ser humano, dos homens, mas é devido a uma imperfeição momentânea. O que quer dizer uma imperfeição? Uma imperfeição que eu tenho, mas se eu não corrigir, se eu não escutar Jesus, se eu não escutar o Evangelho, se eu não escutar as pessoas que falam as coisas para minha melhoria, eu vou continuar eternamente, né, sendo maldoso. Ele diz assim, do mesmo modo que uma criança corrige seus defeitos, a gente estava falando aqui, né, das crianças, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom. Quem está dizendo isso? Espíritos que vieram até Allan Kardec, mostrando para ele. Então eles dizem, né, às vezes a gente não acredita. Não, a humanidade não tem mais jeito. Tem. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Vai haver mudança? Vai. Para quem? Para quem ouvir. E para quem não ouvir? Vai continuar patinando, mas vai continuar recebendo informações, até o dia que canse. Né? Até o dia que a gente canse, fala assim, né? Eu acho bonito, fala assim, o André Luiz é o maior caso, mas todos os espíritos contados em muitos livros por aí, eles dizem, né? Ele ficou vivendo uma vida difícil, ruim, né, andando por lugares horríveis, até que o dia que se tocou e falou assim, mas peraí, será que é só isso? Será que a vida é isso? Né, André Luiz andava por lá, correndo atrás dele, aí tudo sujo, um lugar sujo, fedido, e até que o dia que ele falou, peraí, mas a vida não deve ser isso. Lembrou da mãe dele que fazia oração, lembrou da oração, fez a oração. O que aconteceu? Apareceu um espírito de luz do lado dele, né? Que é uma pessoa que veio socorrer, e falou, você quer ser socorrido? Sim, quero, então vamos. Levou para um lugar melhor. Só isso resolveu? Não. Ele teve que aprender, ele teve que passar por situações. Para quê? Para que começasse a modificação. Então a gente mesmo, né? Eu falo para todo mundo assim, a vida... tem pessoas que levam vidas horríveis, né? Maldade, em discussão, em coisas erradas, em coisas ruins. Até o dia que você fala assim, mas peraí, eu vejo lá tal pessoa, né? Parece que tem uma vida tão boa. Né? Parece que se dão bem, parece que tudo dá certo. Não é. São pessoas que escolheram modificar caminhos, né? Modificar jeito de ser, não levar ferro e fogo, não sair discutindo, tendo paciência, calma, vai dar certo, né? Tão gostoso, né? Você colocou uma frase esses dias, né? Aquela pessoa que gosta daquelas pessoas que chegam e falam, não, tô junto, né? Vai dar certo, vamos para frente. Quer dizer, é gostoso isso, mas é ruim, né? Você ter pessoas do lado que ficam, não é assim, que não dá certo. E é tão gostoso como diz, né? Eu confio bastante, eu gosto muito, né? De positivo, de que vai dar certo, vamos tentar de novo, vamos fazer, vamos ver o que é. Por que não está dando certo? Vamos tentar entender, né? Vamos ver onde está o erro, vamos achar, né? E é isso, né? O que Jesus, o que os Espíritos nos dão é isso. A vida não pode ser ruim. Ruim que eu digo é que tudo na vida é errado. Dificuldades, sim, sim. Dificuldades econômicas, sim, sim. A gente precisa trabalhar, buscar
Vai conseguir tudo? Não. Mas a vida nossa, ela é pautada em coisas materiais. Então, quanto mais material a vida é, mais difícil de viver ela. Por quê? Porque eu quero sempre ter coisas. Eu quero sempre comprar. E o dinheiro, como a gente falou, o dinheiro não compra tudo. E daí o que acontece? Aí quando você vai chegando lá no final da vida, e todo mundo fala isso, quando vai se aproximando do desencarne, né, que é o mais próximo, né, a gente fala assim, o desencarne pode acontecer a qualquer momento, mas numa vida, né, que vai um desencarne para uma morte natural, para uma velhice, você sabe, né, quanto você já viveu. É. E a gente sabe também que as pessoas vai chegar um momento que elas não querem mais ficar, né? Quando o corpo não responde mais, quando a memória não responde mais, ouvido, visão, não tem às vezes motivo, se você não consegue ser útil à vida, ter motivo para viver. Então você percebe que você tem que ir. E daí você não precisa mais de coisas materiais. Aí você começa, né? Aí é o que Jesus fala, dos bens espirituais, né? Que aquele que a pessoa falou, caminhão de mudança não segue enterro, criar tesouros onde a ferrugem não corrói, né? Onde traça não corrói, não come, e onde ladrão não rouba. É onde? É na consciência do que eu fiz o certo, na consciência de que eu vivi sem inimizade, que eu tentei fazer amigos, que eu tentei fazer o melhor, que eu tentei ajudar. Quando vai acontecer isso? Quando se aproximar, porque quando a gente está vivendo ainda a vida material e parece que, né, eu posso tudo, eu não penso às vezes nisso. Mas vai chegar um momento que a palavra, acho que é melhor, é consciência. Né? Consciência. Consciência de que eu preciso mudar. Consciência de que desse jeito que eu fui, não vai dar certo. Né? A gente tem falado bastante. Não tem mágica na vida. Você passar do mundo espiritual do mundo material para o mundo espiritual como mágica. Né? Eu faço tudo errado aqui e chego fazendo tudo certo lá. Se eu não treinei, se eu não dei sequência, eu não chego lá desse jeito. Né? Então, assim, então vamos ver onde está errado, por que está dando errado, né? Onde que está? E aí ele diz, né? A segunda coisa que ele diz assim, o espírita sabe também que a morte não o livra da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra, né? Estamos livres nada. Aí ele diz assim, sabe que qualquer vingança que faça, né, não atingirá o seu objetivo, ao contrário, ela poderá até produzir uma irritação ainda maior. A gente tinha falado lá no final do capítulo anterior, quando, né, foi falado, se você tem a chance de salvar uma pessoa que faz o mal, né, está ali à beira da morte, você consegue salvar. Salva ou não salva? E a gente comentou, né? Se você salva essa pessoa, você talvez, não é garantido, você pode tirar ela dessa maldade e vai começar a fazer certo. Mas se você o deixar morrer, a pessoa com quem ele vai ficar com mais raiva é dessa pessoa. E aí, quando ele se descobre livre no mundo espiritual, o que ele faz? Ah, agora é minha vez. Né, a quem assistiu, acho que ainda tem no YouTube, tem alguns no Globoplay também, tem aquela novela A Viagem, né, que mostra bem isso, a parte do espírito obsessor, como ele age, né? E ele saiu com raiva de um monte de gente aqui da Terra, e que eram parentes, né? Eram pessoas ali da família, cunhado, algumas pessoas assim, e ele começa a perseguir. Ali mostra bem, né? Aquele Alexandre, que ele é o obsessor, né? A pessoa que fez tudo errado, desencarnou e volta o trabalho depois da irmã dele, do cunhado, no mundo espiritual, para tirar ele desse caminho. Então tem tantas coisinhas assim. E aqui mostra isso, né? Uma pessoa vai para o mundo espiritual, ele vai o quê? Vai com essa raiva, vai com esse ódio. Por que a gente precisa criar inimigos, né? Qual a necessidade? A gente fala assim, a gente sabe que a gente não agrada a todo mundo, a gente sabe que a gente não é perfeito, mas assim, quanto menos inimizade tiver, eu penso assim, eu imagino uma pessoa na casa dela pensando sobre mim e mandando energias ruins para mim porque não gosta de mim, né? Por mais que eu tenha, né, uma vibração boa, estão sendo mandadas energias para mim. Quanto mais a gente tem inimizade, mais pessoas fazem isso. Agora eu falo, eu fico imaginando, né? Um desencarnado
fixo em mim, né? Que ele diz ali, obsessão e subjugação. É quando o espírito fala, é você que eu quero, né? E fica ali, né? Recebendo energia o tempo inteiro de um ser por uma atitude errada que eu tive, por uma raiva que eu criei com essa pessoa, e essa pessoa, né, esse espírito saiu da Terra dessa forma. Quanto, né, de ruim chega para mim, por mais que eu tente vibrar bem, por mais que eu tenho um ser do meu lado querendo o meu mal. Imagine várias pessoas querendo. Aí ele diz aqui uma outra parte, que também no estudo do capítulo 10 ele fala, né? Qual é o sacrifício mais agradável, né? A gente ia lá no templo, matando animais, levando oferendas para apaziguar, né? Aqui ele usa até o termo apaziguar demônios, né? Extinguir ódio com sangue, mata uma galinha, vai lá oferecer para aquele ser, né, melhorar, me ajudar ou sair do meu caminho. Aí Jesus falava lá, né? Qual é o sacrifício mais agradável? É o sacrifício seu, né? Que você pode fazer, do seu perdão, da sua mudança, da sua modificação, né? Aí ele fala aqui, né? Mesmo além do túmulo, o Espírito apresenta, em vista disso, um argumento positivo, uma utilidade para a prática do perdão. Amai os vossos inimigos, de fato. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, né? Então a gente fala assim, quando a gente é bom de verdade, por que uma pessoa vai querer o meu mal? Quando um espírito, né, ele tenta vir pro meu lado, mas ele começa a olhar que eu não sou essa pessoa, mas a mesma coisa que alguém falar de você, né? Olha, a pessoa lá é isso, isso e isso. Se a pessoa convive com você e conhece suas atitudes, ela não cai nessa. É a mesma coisa, né? Eu estava conversando com um colega outro dia, né, que algumas posturas dentro de casas espíritas, né? Um espírito chega lá, a pessoa fala assim, aqui não é lugar de bebida, aqui não é lugar disso, não é lugar daquilo, né? Mas se o médium que está ali bebe, faz coisa errada, que moral ele tem para ajudar um espírito a ser socorrido? Como se as atitudes dele diárias não são assim? O espírito sabe que não é. Então ele fala assim, para gente ser bom, meu pai usava o termo, eu sempre falo, né? Ser bom não é fácil. Não é. É um trabalho diário como diz, como a gente falou, de mudança de passado, mudança de comportamento, né? Treino diário, acordar todo dia, vou falar assim. Para quê? Para que a gente tenha um caminho melhor. Para que a gente tenha menos peso nas costas, né? Das duas formas, né? O peso do espírito que está ali subjugando e o peso das coisas ruins que acontecem. Quer dizer, ir melhorando a vida, tirando os pensamentos ruins, tentando, né, tirar essas coisas de ódio, o perdoar, tirar, né, o perdoar que a gente sempre falou. O que é o perdoar? Perdoar é tirar aquele sentimento ruim que está dentro de mim, né? Não é aceitar que a pessoa possa fazer o que quiser, mas que eu não vou carregar o sentimento, né? De cada vez que eu ver a pessoa, de eu lembrar da pessoa, estar ali sofrendo. Então são várias coisinhas que são ditas, né? E aqui foi dito, né? Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade por obsessões e subjugações. Ele diz assim, algumas das várias provas da vida, né? A gente fala assim, a gente não sabe por que às vezes a gente está passando. Por quê? Por que foi falado lá num capítulo que a gente estudou? Deus permite os obsessores. Mas foi falado que quando não existirem homens maus na Terra, não haverão mais espíritos obsessores na Terra. Por quê? Porque ele acha, né, guarida, energia, eles se alimentam das nossas energias. Quais energias? Sejam das bebidas, sejam das drogas, sejam dos pensamentos. A gente sempre fala, quando a gente começa a pensar coisas ruins e erradas, um monte de espírito se aproxima e fala, isso mesmo, vamos lá, estamos juntos, né? É nós, vamos, né? E a gente percebe
isso, né? A vibração, quando a vibração tá ruim, eu tô pensando no ódio, eu não consigo. Eu nunca vou esquecer, acho que foi você que falou, uma vez cheguei em casa, o clima não estava legal, catei o evangelho e comecei a ler, acalmou, quer dizer, por quê? Porque eu me acalmei. É, Eu tirei o tumulto do meu pensamento. E aí não tem voz que chegue no meu ouvido quando eu estou bem. Mas quando eu estou querendo discutir, quando eu estou querendo brigar, quando eu estou querendo, né, fazer alguma coisa errada, aí não tem é aquela jeito. história do corpo fechado, né? Que você sempre fala, né? Muitas seitas, né, fazem trabalho para fechar o corpo, para espírito ruim não interferir na vida da gente, mas a gente não precisa de trabalho nenhum, né? Quer dizer, precisa do trabalho principal, que é se blindar, né? Pensamento bom, fazer coisas boas, né? Não pensar mal. Só de você fazer isso, você consegue mudar seu campo vibratório e espírito ruim não vem, né? Você para para pensar, né? Sim, Pessoas que já estão evoluídas, já não pensam mais em vícios terrenos como álcool, droga, sexo em demasia. Tá cheio de espírito no mundo espiritual com essa sintonia. Se você se sintonizar, esses espíritos vão estar te atrapalhando, vão estar te influenciando. Agora, se você já superou essa prova da sua vida, né, esses vícios terrenos, não tem espírito que entra no seu campo vibratório e vai te atrapalhar, né? Da mesma maneira, você tem tendências de roubar, você tem tendências de furto, de subtrair coisas de outras pessoas. Se você superou isso, né, ao longo de várias e várias encarnações, espíritos que gostam de fazer isso, se veem contentes em fazer isso, não vão interferir no seu campo vibratório, não vão te interferir, por mais que ele não goste de você, né? Então, cabe a nós desenvolvermos tirar os nossos vícios, né? Tirar as nossas coisas ruins do nosso cérebro, do nosso espírito, né? aqui tem, eu falei para você, os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade por obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão sujeitas. Então, as pessoas na Terra estão sujeitas às obsessões e subjugações. E aí ele diz, e que são algumas das várias provas da vida. Então, espírito inimigo do meu lado é prova mesmo, para eu resistir, para eu me melhorar, motivo de estar aqui. Contribuindo para o adiantamento do homem aqui no planeta Terra. Deve aceitá-las com resignação e como natureza e como consequência da natureza inferior do planeta. Aí ele usa o termo. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Né? Foi o que você falou. Por que os espíritos que usam droga ficam para cá? Porque aqui ainda tem. Né? Por que os maus estão aqui? Porque ainda há maldade. Ele falou assim, quando não houver mais maldade, eu acho bonito no termo que ele diz assim, quando não houver mais maldade na Terra, os espíritos maus sairão correndo daqui, né? Envergonhados. Vão procurar outro lugar. Né? Quando não se tem mais aquilo que você quer, você vai ter que procurar outro lugar. Gente, você vai comprar um negócio no lugar que eu não tenho mais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar outro lugar. Não tem mais homem mau na Terra. Por que os espíritos inferiores ficariam aqui? Né? Então, assim, estão aqui porque nós somos ainda errados e porque Deus está permitindo ele do meu lado. Para que eu pare o que eu fiz de errado e também para que eu aprenda, não é? Porque a gente tem que entender que na lei de Deus não há punição da forma como punição. Há, na verdade, aprendizado, melhoria, né? Então eu vou repetir, não porque Deus quer que eu repita, apenas porque vai ter que pagar por isso. Não, é consequência daquilo que eu fiz, mas como forma de aprendizado. O que a gente falou, a gente vai repetindo coisas, repetindo, aí você fala assim, mas espera aí, chega. Eu estou repetindo o meu passado, está vindo de encarnação e encarnação fazendo a mesma coisa, está na hora de mudar. Vou começar a ver daqui para frente, melhoria. Não quero mais isso para minha vida. Isso está atrapalhando. Quando a gente perceber o que atrapalha a nossa vida, né? Quais são os sentimentos, pensamentos, atitudes que atrapalham, você fala assim, peraí, eu quero mudar isso. Todo mundo quer a receita, né, de qualquer livro lançado que diz, né, que vai vir ali a
a solução dos seus problemas, as pessoas compram, leem, 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 e não acham, né, onde está a palavra mágica, né, o segredo. Eu nunca vou esquecer do livro O Segredo. Todo mundo comprou, porque ali estava o segredo da vida. E qual era o segredo da vida? Lutar, trabalhar, melhorar, sair. Não tinha a palavra mágica, né, palavras repetidas como mágica que resolveriam aquilo. Então, quando a gente, aí, que nem as pessoas, a gente vai no centro espírita, ouvir, né, dos espíritos uma mensagem que me ajude, né? E o que que eles dizem lá nas mensagens? Continue lutando, continue trabalhando, a vida é difícil, mas vai passar, mas não deixe de fazer, né? Não deixe de melhorar, não deixe de lutar. Ninguém fala assim, não, amanhã acabarão os seus problemas, não vai ter mais nada. A gente não ouve, seja onde for. Espírito, ele nunca fala assim. Ele só fala assim, não, não fique pensando nisso. Né? Você está pensando em demasia nisso, isso está te atrapalhando. Vai dar certo, continue caminhando, continue lutando, continue fazendo evangelho, continue lendo, continue estudando. Procure cada dia melhorar, você vai ver que daqui a um tempo isso aí vai estar melhor. Mas ninguém vem falar assim, ó, Paulo, você tem que fazer isso, 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 que tudo vai se extinguir. Não tem. Não são os picaretas, né? Né? Tem os picaretas que vendem, né? Isso. Vendem Mas ele isso pra percebe gente. que não muda. Você vai só batendo de porta em porta, né? Aqui não deu certo. É, Né? Eu nunca vou esquecer que o pessoal falava, os espíritos dessa casa espírita aqui são muito fracos, eles não resolvem o problema é. dos outros, eu vou para outro lugar. Não, né? Eu Não tenho, tem solução. até sai da boca dos próprios espíritas, né? Que falam que às vezes ó, certas coisas têm que ser feito com tem que ser feito trabalho em religiões de matrizes africanas, porque os espíritos lá são mais fortes, né? Sim, É como se os espíritos fortes ou fracos fossem escolher as religiões em si, né? Como se Cristo sim. fosse fraco, né? Só isso. Para muita, eu falo assim, para o entendimento da maioria das pessoas no mundo, eu brinco sempre com as pessoas, né? Eu levo como brincadeira, mas como uma liçãozinha, né? Nós tratamos Jesus como tonto. É, Né? Eu brinco sempre. Tem um colega meu falou outro dia, ah, não, mas eu não penso assim. Eu falei, não, não estou falando isso. Estou falando assim, que quando a gente fala que aquilo que Jesus ensinou a amar, perdoar, é para gente fraca, a gente está dizendo que Jesus é fraco. É isso que você falou, né? Jesus é tonto. é, Quem permite que uma pessoa bata na sua face e você vira outra, só Jesus mesmo. Então, eles querem dizer assim, Jesus era o Zé Ninguém, o coitadinho, porque eu não faço isso, né? Porque eu sou o Bambambam, né? Então, você fala assim, então a gente trata, na verdade, dessa forma, ele é errado o ensinamento, porque a gente não deve levar desaforo para casa, porque ninguém pode falar o que quiser e vai ficar por isso mesmo. A gente vai ficar patinando nesse planeta e arrumando, como diz, né, inimigo, obsessores, vida ruim, né, problemas, é. mais E problemas, às vezes a né? mesma religião que se diz evangélica, né, que deveria seguir o evangelho, tá aí o nome, né, Evangelho de Cristo, eles não vendem o Deus de Cristo, né? Eles vendem o Deus do Velho Testamento, o Deus bravo, o Deus que pune, o Deus que se Pune. você fizer uma promessa, ele vai te retribuir, o Deus que o Deus vingativo, o Deus que vai punir outra pessoa que te fez mal, né? Eles não acreditam no Deus, Deus é amor, né, de Cristo. Eles acreditam, eles preferem E acreditar amor. no Velho Testamento ainda, né? Por mais que eles se dizem evangélicos. Hoje eu vi até um, uma frase engraçada, né? Chegamos a um ponto tão engraçado na nossa vida política, econômica e social do país, que os ateus têm que explicar para os cristãos o que Cristo ensinava. Já pensou? Não é Coisa. verdade? É, porque as pessoas Sim, que se dizem cristãos não praticam o cristianismo, não praticam o evangelho de Cristo, e os ateus que não acreditam, né, em todos os milagres, todas as histórias, por muitas vezes tem que explicar para os evangélicos, para os cristãos, olha, se você se diz cristão, faz isso que pelo menos Cristo ensinou, né? já pensou? Que ponto É chegamos, mais ou né? menos isso. Sim, a que ponto chegamos? Mas aqui tá assim, né, inimigo? Então, como lição, né? O que a gente puder fazer de melhor, não atrair inimigo. Se a gente tem inimigo, vamos tentar apaziguar, né? Melhorando, oração, evangelho, modificação, né? O Gotas de Paz ali. Vamos começar cada dia com
ideia de melhoria, de positivo, né? Não repetir passado, como a gente falou, começar a colocar em prática, na verdade, esses ensinamentos. É, isso aí. Hoje o nosso evangelho foi bem musical, hein? Tem umas 3 ou 4 É, reflexões aí. é legal isso, né? Música, como que é? É tudo. Poeta também tem um lado espiritual desenvolvido, né? Pelo menos as poesias Sim, quando a deles. gente. Sim, bem isso mesmo. Vamos encerrar? Valeu. Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse momento, por esse estudo, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, lembrando das palavras ditas, dos ensinamentos, daquela gota de paz, onde a gente possa iniciar cada dia como se fosse o primeiro dia da nossa vida, né, colocando ali esses ensinamentos como ensinamento para dizer, vou praticar, vou começar a melhorar, vou seguir Jesus, né, vou pegar essas palavras e modificar a minha vida, a minha forma de ser, né, que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em cada um de nós, participante dessa live, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, estendendo esse passe espiritual às pessoas que conhecemos, que fazem parte da nossa vida ou não, nós possamos levar o pensamento a eles, para que eles também possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas. Cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. E assim vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações. Vamos juntar essas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento nós vamos auxiliar também os nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente, Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja.
Graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Então, pessoal, até segunda-feira que vem. Boa noite a todos e boa semana. Até mais, ó. Até mais, Fábio. Boa semana. Obrigado a todos. Uma boa semana a todos. E estaremos de volta na próxima Que segunda. assim seja. Que assim seja. Obrigado.